Um bate-bola rápido. Uma lembrança inesquecível do rádio. Primeiro o Marco, depois o Delto. Para mim, já que a gente está falando muito de futebol, um jogo que eu fiz, Argentina e Brasil, no Monumental de Núñez, com 80 mil torcedores. Foi uma coisa ali... o tempo de vida que eu tiver, eu nunca vou esquecer aquela transmissão, porque foi marcante, né? A Argentina comece, uma seleção espetacular. O jogo foi 1-1 e para mim foi uma grande transmissão que a nossa rádio fez naquela época. Eu tenho muitos momentos que eu acho que vou carregar comigo até o final da minha vida no rádio, mas eu não poderia deixar de citar a ida para a Rússia, para a Copa do Mundo. De ir para a Rússia fazer a cobertura, enfim, de estar lá, de viajar para São Petersburgo, Rostov, para Moscou, enfim, acompanhar a seleção brasileira. Foi um momento marcante. Um colega de profissão que marcou a jornada de vocês. Eu citaria o professor José Boaventura. O professor José Boaventura, além de um amigo, ele realmente era um professor. Ele chamava a gente e dizia, olha, corrija isso aqui. Inclusive, quando a gente montou a equipe na Rádio Verde Vale AM, eu, o meu pai Vilmar Lima, Alan Paiva, Fabiano Rodrigues e, claro, eu, né? E aí eu fui contratar o Boaventura, né? A gente conversou com o Boaventura para ser nosso comentarista. E ele disse, olha, eu vou porque eu confio muito no potencial dessa equipe. Na época nós éramos muito jovens ainda. Ele disse, agora você tem que trazer uma pessoa para fazer parte dessa equipe. Vai buscar Delton Sá lá na Rádio Progresso. Eu disse, rapaz, vou arranjar confusão com o Hélito Oliveira. Ele disse, não, arranja não. Vai buscar Delton Sá para fazer parte da nossa equipe. E graças a Deus a gente tá junto esse tempo todo trabalhando. E eu e o Delton nunca tivemos um problema de dizer assim, quem vai transmitir esse jogo sou eu. Não, quem vai é você. Não, essa viagem é você que vai. Não é um jogo decisivo do Guarani ou do Icasa, eu que tenho que narrar. Nunca tivemos nenhum problema, nenhum. A gente sempre resolveu assim, Delton, jogo tal, eu faço, você faz, pronto, acabou-se. O que um disser, o outro aceita. Nunca teve essa coisa, esse jogo é meu, esse jogo é seu, sou eu que vou fazer, tal. Nunca houve isso. Então, o Boaventura, ele acertou em cheio, né? Eu poderia citar muitas pessoas, inclusive o próprio professor Boaventura, mas na minha trajetória do rádio, a pessoa mais importante está aqui do meu lado, que é o Marco Valério, porque assim, nós começamos num trabalho, quando eu conheci o Marco Valério, na Rádio Progresso, eu já conhecia, né, mas não tinha relacionamento, em 95, né, esse trabalho que eu disse que a gente fez o campeonato. Depois o Marco saiu, e eu não posso negar que eu fiquei lá na Rádio Progresso com meu padrinho, o Hélito Oliveira, pessoa que eu sempre quis muito bem, mas meu sonho era crescer no rádio esportivo. Comecei a enxergar que eu tinha talento, futuro pro rádio e sentia que, cara, era ali que eu deveria estar. Mas fiquei esperando a oportunidade quando ela veio. E como o Marco disse, de lá para cá a gente tem todo esse tempo junto, seja no prefixo, no hoje. Teve um momento difícil, que foi a perda de seu Vilmar, que era uma pessoa extraordinária, né? A gente terminou uma transmissão, cara, a gente chegou de viagem de manhã, uma notícia muito triste no dia anterior, né? O seu Vilmar estava fazendo o plantão da nossa transmissão, mas eu coloco como Marco Valério, a pessoa em relação ao rádio, na importância na minha vida até hoje, porque a gente está até hoje junto com o trabalho, como ele disse, nunca houve qualquer tipo de problema em relação ao nosso trabalho até hoje, no rádio esportivo, no jornalismo. Que bom. Mais um aqui. Um sonho ainda a se realizar no rádio. Eu acho que o que eu gostaria de fazer no rádio, eu tô realizado já, sabe? Antes, quando eu era mais jovem, eu tinha muito aquela coisa de trabalhar em Fortaleza. Eu era doido que alguma rádio me convidasse para trabalhar em Fortaleza. Era uma vontade muito grande. E depois de um certo tempo e criando uma certa maturidade, eu recebi alguns poucos convites para trabalhar em Fortaleza, numa condição até boa, mas já estava casado aqui, bem estabelecido, com filho nascido. Então eu
eu me sinto realizado. Talvez algo que eu poderia ter feito e não fiz. Eu gostaria muito de ter narrado jogos de futebol na TV. Mas, infelizmente, a gente não tem TV na cidade onde a gente mora. A gente tem uma retransmissora, uma sucursal que tem um programinha ou outro. Não tem aquele programação local, realmente, com transmissão de jogos. Então, é algo que eu gostaria de ter feito. Mas, assim, não chega a ser decepção para mim, nem uma frustração, não. Eu acho que eu estou bem realizado e ainda vou trabalhar um bocado de tempo. Eu não penso em me aposentar nem tão cedo. Eu queria que Deus me desse a oportunidade de narrar o primeiro título de um time do Cariri de campeão cearense. Era o sonho que eu gostaria de realizar. De ver um Icasa, um Guarani, um Cariri, um Crato, um Barbalha, de estar no estádio transmitindo o jogo e ao final dessa partida dizer que o nosso time é campeão cearense. Eu queria muito que Deus me desse esse privilégio de ver um time da nossa cidade ganhar no Campeonato Cearense. Eu acho que é uma realização que eu teria na minha vida. Só para finalizar. Eita, desculpa aí, Jota. Só para finalizar aqui. Só para o último bate-bola. Qual dica, conselho para quem está começando no rádio? Qual conselho vocês dariam para os jovens hoje que estão começando no rádio? Bom, primeiro dizer que se realmente tem essa vontade, sente que tem qualidade, capacidade para isso, é não desistir. Porque começar no rádio ou na TV, ou seja onde for, é sempre muito difícil. Claro que você começando toda a profissão, qualquer atividade, você tem a dificuldade. Mas no rádio parece que é mais difícil ainda. Você não tem apoios, né? Muitas vezes dentro da emissora que você está buscando uma oportunidade. Aí tem a questão comercial também hoje, que você deve ter alguma participação, algum entendimento. E quando você está começando no rádio, você ainda não tem aquele nome todo, aquele renome do seu trabalho. Então é difícil você conseguir os patrocínios, até muitas vezes para se manter no ar. Então assim, é preciso ter muita resiliência, não desistir, paciência e estudar sempre. Você não pode se comunicar bem se você não tem conhecimento. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando. Seja qual for o segmento, esporte, política, programa musical, seja lá o que for. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo para que você seja um bom profissional. Né? A gente que trabalha no rádio, a gente vende um produto. O nosso produto é a nossa voz, é a nossa informação. Então não pode dar errado, não pode sair errado. Você vai comprar um óculos na ótica, o óculos tem que ser bom, não é verdade? Você vai comprar um produto em qualquer armarinho, tem que ter qualidade. Então da mesma forma é o profissional do rádio. Ele vai passar uma informação, tem que ser uma informação com qualidade. E para que isso aconteça, tem que ter empenho, disciplina e também conhecimento. Eu queria falar a respeito desse assunto dando um exemplo. Marco Valério falou em professor José Boaventura. O Marco talvez vá lembrar dessa história. Logo depois que ele montou a equipe, que a gente foi trabalhar na Verde Vale, aconteceu uma situação em que eu fui visitar um cliente na tentativa de fechar um contrato à época. E um colega nosso de imprensa tinha passado um pouco antes nesse cliente. E aí na hora que eu fui apresentar o contrato para ele fechar com a gente, aí ele pegou essa pessoa e disse: rapaz, seu amigo fulano e tal passou aqui, mas eu fiquei tão triste com o que eu ouvi, nós vamos fechar o contrato. Mas ele chegou aqui, desfez do seu trabalho, desfez do trabalho de fulano, de Beltrano, que aqui que era bom ali e tal, e falou de vocês, tal. E eu saí com lágrimas dos olhos nesse dia de lá, ainda muito novo, tal. Cheguei na rádio e aí Boaventura estava lá. E aí eu cheguei, aí comentei alguma coisa com Boaventura, ele disse: rapaz, eu vou desistir, Boaventura, não vou continuar não. Aí contei para ele o que tinha acontecido e quem tinha sido a pessoa. Boaventura olhou para mim e disse: deixa eu lhe dar um conselho. Desista não, continue. Isso aí você vai ouvir muito ainda. Você está ouvindo a primeira vez, mas você vai ouvir muito isso aí. Mas deixa eu dizer uma para você. Não é no tempo da gente. Só lembre disso. Não é no tempo da gente. Vocês, e ele aí se referiu a gente, disse vocês, ele nem se incluiu. Disse: vocês serão os donos da audiência dessa região. Sabe por quê? Porque você, porque o Marco, porque o Fabiano,
Porque essa equipe, por causa disso, vocês vão galgar. Eu não, que eu já estou já me caminhando para o final, mas vocês vão. Não desista, não. Não vai ser na primeira pedra, no primeiro obstáculo que você vai desistir, não. Continue. Continue. Vá trabalhar, vá fazer seu programa e tal, enfim. E aí ele disse, tudo isso que você ouvir, deixa entrar num e sair no outro. Vá perseverar, vá trabalhar, que vai chegar a hora de vocês. É a mesma coisa, quem tem um sonho tem que correr atrás dele.